Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Fé e Saber, do Jürgen Habermas. Habitualmente nós começamos os vídeos aqui falando sobre os autores, mas como eu não tenho, vamos dizer assim, maior apreço pelo Jürgen Habermas, eu vou deixar para fazer a análise que vai, já vamos dizer assim, se mesclar a análise crítica do livro com a própria obra e com a própria personalidade desse filósofo. Então vamos aqui já tratar diretamente do livro em si. Mais adiante a gente detalha o porquê desse antagonismo que eu tenho em relação a esse personagem. Bem, esse livro é um livrinho, na verdade, basicamente é um artigo com alguns textos adicionais. Ele é oriundo de um discurso que o Habermas fez na sequência dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Então, um mês depois, ele recebeu um prêmio da paz concedido pela Associação de Livreiros lá da Alemanha. E os temas que ele vem a debater são temas que foram candentes naquela época e também até os dias de hoje. Eles não, vamos dizer assim, se desatualizaram, porque ele vai fazer um debate entre, aqui, o nome do livro é Fé e Saber, mas mais especificamente sobre a questão religiosa e a questão da secularidade, ou seja, essa dissociação entre Estado e religião, a questão, vamos dizer assim, de maneira ampla, o respeito que as pessoas que têm uma religião, elas deveriam ter a respeito da sua pluralidade, a respeito de saber que você, ao tentar converter alguém, isso não pode ser pela força, tem que ser através de mecanismos, vamos dizer, amorosos, né? Mecanismos de convencimento, não através de uma imposição. O fato de você saber que você não é a única religião disponível e que há pessoas, inclusive, que podem não ter uma religião específica. O fato de haver uma necessidade, em outros termos, né, de uma tolerância mútua entre pessoas que têm pensamentos e dogmas divergentes, né? Eu já pude ler uma série extensa assim, de livros sobre tolerância. Vou deixar aqui, vou passando aqui algumas capas de livros, vou deixar todos aqui embaixo para quem quiser propriamente se aprofundar, né, nesse tema. John Locke, Voltaire, etc, etc. Então vou tentar citar aqui, os trechos serão aqui no bloco de informações, os trechos selecionados, não só do livro propriamente Fé e Saber, do Jürgen Habermas, mas de todos esses que eu vi a citar e dos temas que eu vi a citar. Então assim, não é um tema novo que ele lida, né, então ele trata, vamos dizer assim, tem que ter aqueles que são religiosos tem que ter esse respeito, admitir, vamos dizer assim, a existência do outro, respeitar a existência do outro. E por outro lado, aquelas pessoas que, vamos dizer assim, são seculares, aquelas pessoas que estão mais vinculadas ao conteúdo normativo da sociedade, ela deve também respeitar os religiosos, na medida em que ele vai defender a ideia de que até propriamente o conteúdo que você assim encontra em uma Constituição, por exemplo, ele muitas vezes vamos dizer assim, a objetivação de um conteúdo ético-moral que tinha um fundo religioso. E posteriormente ele veio, aquilo compunha, né, o conteúdo ético-moral de uma sociedade. Posteriormente ele veio a ser formulado de maneira mais racionalizada, mais formal e por conseguinte acabou se plasmando em uma Constituição. Ele designa aqui que a gente vive uma sociedade pós-secular, ou seja, não se esperava que haveria novamente uma imersão tão grande de atores religiosos com tamanha importância, mas que os atores seculares têm que olhar com respeito, compreendê-los em sua dignidade, saber que eles têm um diálogo com uma parcela relevante da população e que essa parcela tem que ser respeitada. Então assim, com aquela, vamos dizer assim, aquela pressão obsedante, né, de você estar dialogando em cima de fatos, vamos dizer assim, que eram inesperados na época, aquele atentado, aquela coisa terrível e tal, dos aviões batendo nas Torres Gêmeas. E ele vai tentar, vamos dizer assim, delinear, né, vamos dizer assim, pegar ali uma espécie de caminho do meio, dizendo, olha, as pessoas têm que respeitar as religiões, né, e também permitir a sua influência dentro vamos dizer assim, da esfera pública, né, mesmo que para fazer exercer tal influência, as religiões devam, vamos dizer assim, sair das suas palavras dogmatizantes e adotar um discurso secular para defender um conteúdo religioso. Ele vai dar um exemplo claro aqui da engenharia genética, que algumas pessoas não concordavam com alguns tipos de ações, alguns religiosos. Aqui no Brasil a gente vê isso muito claramente na situação sobre o aborto. Então, por exemplo, quando uma igreja vai querer defender a ideia de que eu sou contrário ao aborto, o aborto não pode ser descriminalizado, ela não pode adotar um discurso, vamos dizer assim, com base em um dogma religioso. Ela vai ter que formular isso de maneira mais racionalizada, vai ter que formular isso de maneira, vamos dizer assim, secular, para defender essa ideia. Se for, não, que Deus quis assim, vai ficar uma coisa que dentro do debate público isso não é muito favorável, né? Então é mais ou menos essa ideia aqui do Habermas, e nós podemos aqui agora já começar a fazer uma análise crítica a respeito da obra e a respeito vamos dizer assim, da obra como um todo, ou dessa personalidade, desse intelectual que é o Jürgen Habermas. Assim, como eu vou começar a falar um pouco mal
aqui do Habermas, e quem quiser ter uma visão distinta, né, eu vou deixar aqui no box de informações um link do professor Christian Dunker fazendo balanço sobre a obra do Habermas. É um balanço bastante positivo. Eu tenho discordância de A a Z, passando pelos Y, dessa análise que ele fez, mas para quem quer uma análise positiva, estará vinculado aqui. É uma análise bastante diferente da que eu farei aqui nesse vídeo. Acho que o primeiro aspecto assim é que ele passa ali por alto na questão kantiana, né? E o Habermas, ele é um kantiano que, vamos dizer assim, né? Às vezes ele queria seguir o Kant e segue, mas parece que algumas vezes o kantianismo dele é involuntário, né? Parece assim que ele não queria, vamos dizer assim, segui-lo de maneira tão premente ou tão firme como ele acaba efetivamente seguindo. Porque se você pegar lá dentro da crítica da razão pura e a ideia que o Kant defende de religião, o Kant ele dialoga com São Tomás de Aquino, que lá na Suma Teológica havia elaborado lá 5 teses que provariam a existência de Deus. Reitero os trechos selecionados de todos esses livros que eu estou citando aqui: Crítica da Razão Pura, Suma Teológica, Fé e Saber, etc, etc. Então eu terão aqui no box de informações, recomendo muito, porque há muitas pepitas de ouro lá. E o Kant, ele promove, né, nesse livro, uma espécie de laicização da religião. Ele, supostamente, né, a ideia dele é que ele fez isso é replicado já há uns bons séculos, né, já mais de 2 séculos, dizendo que ele, de fato, vamos dizer assim, teria desmontado a argumentação que o São Tomás de Aquino havia feito defendendo a existência de Deus. Particularmente eu discordo muito mesmo, acho a argumentação que o Kant faz é muito, muito fraca, mas de toda maneira, vamos considerar que digamos que ele tivesse feito isso. O Kant, ele tenta se aproveitar do conteúdo ético-moral do cristianismo, falou: isso aqui é válido, isso aqui é muito correto, isso aqui é muito justo, e desprezar todo o aspecto religioso em si, que, vamos dizer assim, como se fosse uma espécie de crosta mística que envolvesse esse conteúdo ético-moral que ele quer preservar. Bem, é evidente que você não vai preservar conteúdo ético-moral se você não preservar a religião, que quem propriamente a defenderia, né? Há uma série de problemas aqui que o Jürgen Habermas acaba tocando e que nunca consegue resolver, né? Porque esse próprio conteúdo ético-moral que está envolto nas religiões, que deveria ser respeitado, qual conteúdo é este? Porque, por exemplo, uma religião, por ser religião, que defendesse um ato, por exemplo, de canibalismo, ele seria válido? Então não é isso, não é pelo fato de ter um conteúdo religioso que você deveria necessariamente respeitá-lo, muito ao contrário, eventualmente você deverá confrontá-lo, né? E esse aspecto assim, de caminho do meio que o Jürgen Habermas seguidamente na sua carreira ele tenta tomar, um aspecto assim de um aspecto mais racional, um aspecto assim mais como se fosse aqui uma normatividade budista, né, do caminho do meio mesmo que ele toma. A gente vai deslindar isso aqui, mas isso é muito mais uma covardia do que uma tomada de posição filosófica consequente, né? Porque e aí a gente pode fazer uma série aqui de desdobramentos disso. Por exemplo, alguém poderia dizer: não, mas você está exagerando, né? Você está pegando um exemplo hiperbólico, né, de um canibalismo e tal, né? Mas veja bem, o conteúdo ético normativo que guia o neopentecostalismo, que está dominando o Brasil, né? O Brasil está se tornando um evangelistão. Ele é qual? Ele é um conteúdo referenciado na Bíblia ou no neoliberalismo? Bem, eu escrevi uma dissertação de mestrado sobre esse assunto, se desdobra hoje em livro, tenho dificuldade para terminar o livro, já deveria ter terminado, o próprio canal aqui atrapalha bastante. Mas, enfim, baseado em quê? Então, assim, você repara que o fato de haver uma crosta mística tentando, vamos dizer assim, identificar ou validar esse tipo de normatividade, esse tipo de ideal ético-religioso, ele não necessariamente tem um respaldo válido, mas como o Jürgen Habermas não quer se envolver em grandes disputas, ele pega um caminho do meio como se houvesse uma religião abstrata, sabe? Uma religião que pudesse ser utilizada em qualquer tempo, em qualquer fase, em qualquer tudo. Não é bem assim, entendeu? As religiões vão se manifestar de maneiras muito distintas ao longo do tempo. E em cada manifestação, ela deve ser observada de maneira crítica para ver se tem, se a normatividade que ela prescreve, ela é justa nos termos, vamos dizer assim, de pluralismo, de tolerância, mas também de benefício da própria população, né? Porque você pode, por exemplo, ter uma religiosidade que fosse contrária à utilização de vacinas. Isso aconteceu aqui no Brasil, recentemente. Não estamos falando de uma coisa fora da realidade, entendeu? Então, vários líderes religiosos dizendo, influenciando a população brasileira a não se vacinar.
A tal ponto que o Brasil tinha mais de 90% de vacinação, por exemplo, contra a poliomielite, ela reduziu agora para cerca de 50%. Entendeu? Depois do governo neofascista que passou pelo Brasil e do apoio religioso que esse governo teve junto a igrejas neopentecostais e pentecostais, especialmente, né? Porque as outras foram mais minoritárias, vamos dizer assim. E outro limite que observamos na análise bem pouco crítica, né, que o Gay Habermas faz, é que é o seguinte: ele observa que determinado conteúdo ético-moral que era oriundo da religião se plasmou, né, se objetivou nas variadas constituições ao longo do mundo. Mas ele não faz análise crítica para conseguir compreender por que determinado conteúdo ético-moral se plasmou nas religiões. É como se esse conteúdo ele fosse criado ex nihilo. Né? Eu vou lembrar aqui no livro 1 do Capital do Karl Marx, tem vídeo aqui no canal também, ele faz aquele debate, né, analisando o seguinte: o porquê que nas castas indianas, ou seja, um determinado tipo de desigualdade social, ele foi ossificado através da religião por meio das castas. Ou seja, porque esse conteúdo de desigualdade social que se plasmou, que se materializou, que se objetivou na religião, ele não foi criado a partir do nada. Mas para a análise aqui do Habermas, é como se a base fosse essa, base fosse religiosa. É uma análise muito fraca, né? E a gente pode resumir assim, né? A gente vai detalhar aqui mais sobre esse personagem, mas já pode adiantar que ele é, de fato, o coveiro da escola de Frankfurt, né? O Habermas, ele é o coveiro da teoria crítica. Repare como a fala do Habermas ela é muito limitada, né? E também parece assim, alguém poderia dizer, não, mas veja bem, é porque as religiões você está analisando, mas ao fim e ao cabo, as religiões, através de caminhos diversos, elas vão chegar a um fim mais ou menos similar, a um fim mais ou menos semelhante. Então, mesmo que seja o budismo, mesmo que seja o islamismo, mesmo que seja o cristianismo, eles vão caminhando através de seus conteúdos ético-morais distintos, mas vão chegar a um final semelhante. Bem, isso não é verdadeiro, tá? Não é verdadeiro. As religiões, elas são bastante distintas entre si, mesmo que você tenha, vamos dizer, um conteúdo mais amoroso no cristianismo, uma questão de justiça social maior no islamismo, esse aspecto da racionalidade, do desapego, do caminho do meio, do budismo, etc. Dentre muitas mais religiões, muito mais características que nós poderíamos desdobrar dessas três grandes religiões, mas isso é pouco. Entendeu? Porque elas chegam em locais distintos. Apenas para dar um exemplo, o Chesterton, no livro Ortodoxia, ele escreveu um livro exatamente para se antagonizar essa ideia de que as religiões vão chegar a um denominador comum, vamos dizer assim, né? Você pode ter aqui e ali algumas semelhanças, mas elas são fundamentalmente diferentes entre si, naquilo que pregam, na forma como se manifestam, na forma como elas deveriam, vamos dizer, seus fiéis deveriam agir. Então, elas não são similares, mesmo que tenham um conteúdo macro positivo. Eu posso até concordar que, vamos dizer assim, que um cristão efetivamente agisse como Cristo defendeu sua ideia, um budista efetivamente agisse, um islâmico efetivamente agisse como Maomé prescreveu, talvez eles teriam um conteúdo macro, vamos dizer, abstratamente positivo. Beleza, mas eles são conteúdos diferentes entre si a despeito dessa positividade macro, algo que obviamente o Habermas não trata aqui. Outro aspecto, assim, né, ele insere a ideia do pós-secular, né? Eu me lembro de uma música dos Engenheiros do Havaí, nos anos 90, que ele fez na música, ele cantava assim, pós qualquer coisa, né? Sempre que tem um pós, assim, é interessante você definir o que você esperava sobre secularidade, né? O que você estava efetivamente esperando. Porque, por exemplo, os pentecostais e neopentecostais brasileiros aqui, em algum momento eles foram seculares, a sociedade brasileira foi em algum momento secular, aí, não, então tá bom, então, e a América Latina em algum momento foi, os Estados Unidos em algum momento foi, a Europa, sim, é um continente mais onde o secularismo ele é mais, vamos dizer assim, mais entranhado, né? Um país, o secularismo de fato conseguiu avançar mais alguns degraus lá, mas a Europa, diferentemente do que o Habermas pensa, e basicamente todos os pensadores da teoria crítica, ela não é o epicentro do mundo, né? Existem outros países, existem outros continentes, acho que eles não ficaram sabendo disso ainda, né? Talvez algum dia saibam, né? Mas até hoje, imagina, né, que o mundo se restringe àquilo ali, né? Termina na Rússia de um lado, mais tardar nos Estados Unidos do outro ali, né? Que é um parceirão, né? E o resto não existe, né? Eles ignoram por completo, né? Então, o secularismo do mundo, ele não é muito grande, entendeu? Então, assim, a fala dele, o pós, mas foi secular aonde, cara pálida? E assim, essa própria ressurgência que ele afirma estar ocorrendo, esse pós-secularismo, ou seja, o fato de haver um recrudescimento do sentimento religioso, da devoção religiosa, ele também não analisa por que isso está acontecendo. É porque eu acho que ele teria que mexer com algumas balizas que ele, ao longo da sua vida inteira, ele foi defendendo, e as promessas que ele fez para si próprio, elas não se realizaram, né? Acho que me lembro aqui do Platão, né? Quando ele chega
no final da vida ele observa que a teoria das ideias ela não era válida, né? Aquilo não tinha consistência. E parece que o Habermas aqui ele evita até chegar à mesma conclusão que o Platão, então ele fica se evadindo, né? Porque aquilo que a modernidade prometeu, ela não entregou. Aquilo que o regime capitalista neoliberal prometeu, ele não entregou, né? Mais de 70% da população mundial, enquanto eu gravo esse vídeo, ela é pobre, entendeu? Então, os seus critérios de justiça, de soberania popular, de igualdade, eles não chegaram nem perto de acontecer. Nós temos vários vídeos aqui no canal tratando da modernidade. Aliás, começa com as origens da pós-modernidade, que ao fazer essa análise de pós alguma coisa, né, eu já tive o cuidado no vídeo de fazer uma análise sobre propriamente a modernidade e aí o que seria a pós-modernidade, né? Depois outros vídeos aqui no canal também, a condição pós-moderna do David Harvey, vou deixar aqui nos cards também, tudo que eu estou falando aqui está saindo, estará aqui no box de informações também. Posteriormente nós tivemos aquele que é o mais famoso ainda, que é a modernidade líquida, do Zygmunt Bauman, e todos esses autores vão recorrentemente falando dos múltiplos fracassos que ocorreram com aquilo que foi alcunhado de estado de bem-estar social, com aquilo que a modernidade não conseguiu atingir, mas para o Habermas fazer essa crítica, ele deveria estar, vamos dizer assim, criticando tudo aquilo que ele defendeu por muito tempo. E aquilo que ele defendeu não se concretizou, reitero. Entendeu? Então, assim, no livro aqui, o que ele faz? Mais uma vez, se evade. Entendeu? Sempre o Habermas ele vai tomando o caminho mais fácil. Não é o caminho do meio, não é um caminho de bom senso, não é um caminho de razoabilidade. É o caminho da bulia, é o caminho do parasitismo, é o caminho da covardia. É isso que caracteriza a filosofia do Habermas. Que é interessante, assim, né, que na teoria do Habermas, né, todo aquele falatório sobre problemas comunicativos e tal, né? Eu vou fazer uma pergunta, vamos fazer uma reflexão aqui, vamos fazer uma crítica, né, uma análise crítica, que ele só tem basicamente no nome. Você acha que a divergência existente entre um trabalhador e um banqueiro é uma divergência de comunicação? Pense um pouquinho sobre isso. Será que é só comunicação? Percebe como é fácil você ir nesse castelo de areia e derrubá-lo? Porque, sabe, são muitas e muitas de páginas, dezenas, aliás, centenas e centenas de páginas para tentar se evadir de questões que, vamos dizer assim, existem interesses antagônicos postos na sociedade. E esses interesses eles serão completamente, vamos dizer assim, evadidos da teoria habermasiana. Porque ele vai tentar ir para um caminho que esses interesses que são concretamente, são diretamente, objetivamente antagônicos, ele vai querer dizer que é tudo igual. Não, não é igual. Não é por falta de comunicação, não é por um problema de linguagem que um banqueiro tem uma divergência com um trabalhador. Aliás, se nós formos avaliar assim, eu sei que a gente pode desdobrar a questão de linguagem, desse agir comunicativo, vários aspectos, eu sei que a forma influi no conteúdo. Então, por exemplo, se você escreve uma carta, você vai escrever de uma forma, você vai mandar um e-mail, você escreve de outra forma, se você vai mandar uma mensagem no WhatsApp, vai ser de outra forma, ou seja, a própria forma influi no conteúdo, ou seja, é uma série de coisas, a forma como você fala, enfim, eu sei, a gente não vai desdobrar isso tudo aqui, mas assim, o fato de a comunicação interferir da maneira como ele defende são casos raríssimos, né? Para dar um exemplo que eu acho assim, que é o único caso que me vem à mente, que vamos dizer assim, uma espécie de escolho, uma espécie de limite da linguagem, se dá num versículo bíblico. Salvo engano, é Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Moisés pergunta a Deus, né, quem é ele, né? E Deus responde, essa é a melhor tradução que eu julgo, ele responde da seguinte maneira: eu sou aquele que é. Repare que essa frase, ela é muito interessante, né? Parece assim que ali chegou-se a um limite da linguagem, né? Chegou a uma espécie de colapso da linguagem. Não há frase possível que consiga descrever Deus. Deus não consegue sequer se descrever, porque está além da linguagem, é uma espécie de metalinguagem. Aqui a gente teria, vamos dizer assim, um debate que o Habermas poderia se encaminhar, mas isso é muito raro, né? É o único caso que eu consigo imaginar. Mas ele está lá se escondendo, vamos dizer assim, problemas reais, através de centenas e centenas de páginas para teorizar sobre o tal do agir comunicativo. Aqui no livro, por exemplo, ele vai citar o Estado Constitucional Democrático. Aliás, nem foi uma tradução, acho, muito feliz, porque habitualmente no Brasil se fala Estado Democrático de Direito, porque é aquilo que o Habermas endeusa de uma maneira assim, completamente até um pouco infantil, né? E isso é muito interessante até, porque eu me lembro uma vez que eu li um livro do Slavoj Žižek, e lá pelas tantas ele fala que o Lenin ele tem uma fala dizendo o seguinte, que para você efetivamente ter uma liberdade, não é quando você avança dentro de um quadro de possibilidades, mas quando você, vamos dizer assim, reavalia o próprio quadro.
né? Ou seja, você não é avançado dentro de uma possibilidade extremamente restrita como é o regime capitalista neoliberal. É quando você pode, vamos dizer assim, reorganizar a coisa toda, né? E isso o Habermas nunca está disposto a fazer. E ao não fazê-lo, ele vai, vamos dizer assim, sempre se deparar com óbices que são intransponíveis e ele acaba dialogando para ninguém ou para um público muito restrito. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai defender a ideia do Estado democrático de direito, ou seja, que um cidadão tem o direito de eleger o seu representante, que ele possa trocar esse representante se ele não está feliz com esse tipo de poder, que o aparato estatal tem um respeito pelo cidadão, que não possa simplesmente, por exemplo, um policial entrar arrombando sua porta e acabou, que as divergências entre pessoas possam ter, vamos dizer assim, não só entre as pessoas e instituições, elas têm uma saída institucional, isenta, e não vai ficar dependendo da liberalidade, de alguém, de pessoas, ou seja, você toma um caminho, vamos dizer assim, mais formalizado, mais racionalizado, você tem uma divergência, você pode ir para a justiça, você tem o direito de votar, existem 3 poderes que são devem trabalhar em harmonia, mas são independentes entre si, né? Judiciário, legislativo, executivo, etc, etc. Então é isso que está dito, né? Que dentre outras, claro, características, não vou me estender muito nesse assunto aqui, mas isso que se afirma Estado democrático de direito, ele vamos dizer assim, ele atinge uma quantidade de pessoas muito menor, mesmo nas sociedades mais avançadas, do que esses defensores dela gostam de admitir. Porque, por exemplo, você vai na Europa, como são tratados lá os muçulmanos? Você vai nos Estados Unidos, como são tratados lá os negros e a comunidade hispânica? Eles têm um Estado democrático de direito. Aqui no Brasil, por exemplo, alguns meses atrás, um policial foi tratar lá recebendo a denúncia de agressão de um cara numa casa lá de um bairro rico de São Paulo, e quando chegaram, a pessoa hostilizou o policial seguidas vezes. Talvez quem está assistindo o vídeo tenha assistido isso. E ele hostilizou e dizia, né, dentre vários impropérios, xingando o policial, tal, de maneira bastante agressiva, ele dizia o seguinte: você está achando que você está lá na favela X? Não, aqui você está no bairro rico, aqui você não faz isso. E é uma pena, mas isso era verdade. O cara estava dizendo a verdade mesmo. E de fato, se comprovou que o policial não fez nada. Né? O policial não fez nada. Ele se viu ser humilhado e ficou quieto. Vai um negro em uma comunidade periférica, vai um negro em uma favela, falar aqui com o policial, e o que acontece com ele? Então, quando a gente defende a ideia do Estado democrático de direito, talvez você que está aí, no local onde você viva, existe o Estado democrático de direito e 2, 3, 4 quilômetros adiante não exista mais. Porque o Estado democrático de direito, no Brasil e na maior parte do mundo, ele é estritamente vinculado a questões de classe e questões de raça. Entendeu? Então, assim, isso, as pessoas que vão defendê-lo em abstrato, como o Habermas faz o tempo todo, eles estão, vamos dizer assim, estão desvinculados da realidade. E alguém poderia contrapor na minha fala aqui: não, mas veja bem, você então está querendo uma ampliação do Estado democrático de direito. Mas, veja bem, cara pálida, ele não se amplia por quê? Ele não se amplia tantas e tantas décadas, por quê? Então, vamos dar um exemplo. A população é livre para votar do jeito que quer, né? Será que é livre mesmo? Será que é livre mesmo? Vamos exemplificar com o caso brasileiro. Aqui no Brasil, o Congresso ele tem mais de 50% dos seus partícipes com vínculos com o agronegócio, que vão grandes plantadores de monocultura, né, de latifundiários mais, vamos dizer assim, escrotos e anacrônicos que você puder imaginar, que vivem de vender produtos sem absolutamente nenhum tipo de manufatura aqui no Brasil, vendem produtos in natura mesmo, habitualmente soja e milho para a China, e no meio de uma série de contradições, não pagam impostos, são altamente subsidiados, dependem do Estado enormemente de créditos, e eles são, vamos dizer assim, e eles são contrários à participação do Estado na economia, mas não para eles, claro, né? Então querem crédito, já receberam, não só seguidamente recebem créditos, mais créditos, bilionários, né? O último plano safra já feito pelo governo Lula foi de mais de 400 bilhões de reais de crédito dado. Eles já tiveram ao longo da história vários perdões de dívida. Resultado, quem efetivamente põe a comida no prato do brasileiro não é essa galera. São, na verdade, os pequenos e médios agricultores, a agricultura familiar que disponibiliza alimento para que a gente possa fazer uso. Quantos congressistas da agricultura familiar, reitero, que tem muito mais gente empregada, reitero, que põe a comida no nosso prato, é eles que disponibilizam que a gente vá a algum tipo de comércio comprar, né, o alimento ali disponibilizado. Quantos congressistas existem com vínculos com a agricultura familiar no Brasil? 3. Por outro lado, o agronegócio, que são muito ricos, tem mais de 50% do Congresso vinculado a eles. Aí você vai dizer: não, mas veja bem, isso é uma distorção e tal, mas você é livre para votar. Ô cara pálido, se essa distorção ela acompanha décadas e mais décadas e nada aponta uma mudança de cenário, entendeu? Isso só tende, na verdade, e está se agravando. Então, cara, tem algum problema aí, ué.
Tem algum problema nisso que você endeusa como Estado democrático de direito, ou não? Então por que então acontece essa subrepresentação das demandas populares no Congresso? Esse é o tipo de escolha que o Habermas vai sempre se evadir. Então, assim, é absurdamente inquestionável que o sistema democrático de direito ele não está funcionando. É uma espécie de casca oca, entendeu? Sem efetividade, sem conteúdo de fato, entendeu? Nesse livro que eu já citei aqui do Zygmunt Bauman, Modernidade Líquida, ele fala uma coisa que é muito correta. Ele fala o seguinte, que a liberdade, que o próprio Habermas tanto decanta, ela vem quando ela é inefetiva. É quando você tem uma liberdade de júri, mas não de fato. A liberdade só chega quando o capital percebe que, ó, que isso aí não vai dar em nada. Deixa esse pessoal reclamando aí, deixa esse pessoal bradando aí, reclamando aí que não vai dar em nada. Então, assim, são problemas demais, entendeu? E a gente pode dar mil e um exemplos a respeito dessa inefetividade do Estado Democrático de Direito tão decantada pelo Habermas ao longo de tantas e tantas décadas. Vamos pegar aqui um caso brasileiro. Eu me lembro que muitos anos atrás eu li uma entrevista do Seu Jorge, e acho que foi até na revista Caros Amigos, né, falecida há alguns anos atrás. E o Seu Jorge falou o seguinte, uma vez ele estava no ônibus vindo para casa, e aí ele viu, antes de chegar em casa, assim, um pouco distante da residência dele, algumas pessoas paradas ao redor de alguma coisa ali, ele não sabia exatamente o que era, mas ele sentiu no coração dele que havia alguma coisa errada, que ele deveria descer do ônibus antes do ponto correto para ver o que era aquilo. E ele desceu e quando chegou lá, era o irmão dele que tinha sido assassinado. Ao chamar a polícia e tal, a polícia disse o seguinte, não, foi briga do tráfico, ou seja, vinculou o assassinato do irmão dele ao tráfico, só que o irmão do Seu Jorge não era traficante. Né? Não usava drogas nem nada. Mas a polícia brasileira, isso acontece a miúde, né? De qualquer tipo de assassinato, diz não, é o tráfico. Ou seja, repara como esse Estado democrático de direito não tem efetividade ou nenhum, pelo menos nenhuma. Ela é muito longe do que os seus propagadores querem dizer. Digamos que tivesse sido efetivamente dois bandidos que estivessem lá brigando por causa de questões territoriais, de dinheiro e tal, um tivesse matado o outro. Esse que foi assassinado. Não deve haver, da mesma maneira, uma investigação sobre quem o matou, ir atrás e prender quem o assassinou, mesmo que sejam dois bandidos? Repare que isso não é explicação para nada e a polícia brasileira faz isso o tempo todo. O tempo todo. Qualquer tipo de crime diz, não, são traficantes brigando, briga entre gangues, milícia e tráfico, e lá. Sempre esse tipo de desculpinha fajuta, dentro de um Estado democrático de direito. É coerente? E veja bem, eu me lembro que na entrevista do Seu Jorge ele dizia o seguinte, né, quando ele, claro, né, a família ficou super triste, super indignada com a situação, mas vai se reclamar com quem? Com quem? É o problema com a polícia? O problema com o governo de então? O problema da imprensa? O problema é de quem? Repara como é uma espécie de beco sem saída, né, mas para aqueles que são os defensores normativos do Estado Democrático de Direito, como Habermas, não há problema nenhum. Nesse momento as instituições funcionavam, você viu esse tipo de expressão, né? 99,999% na boca de canalhas, né? Então, assim, as instituições estavam funcionando, etc. Então, as pessoas podiam votar, havia um poder constituído, o Estado Democrático de Direito supostamente estaria funcionando. É bom falar isso lá com a família do Seu Jorge. É bom falar isso com um monte de gente que está por aí acontecendo isso o tempo todo. E não vamos dizer, uma singularidade brasileira, preciso deixar claro. E isso é uma coisa bastante comum no mundo e talvez dentro da Europa. Reitero também, né? Mesmo na Europa você tem as suas comunidades que o Estado Democrático de Direito não abrange, né? Especialmente imigrantes. Mas reitero também, né? Os membros da teoria crítica, da Escola de Frankfurt, eles têm muita dificuldade de ver qualquer coisa que aconteça fora da Europa. Aliás, é até pouco dizer isso, porque eles têm para os países ricos da Europa. Se for para eslavo, por exemplo, já estão, sabe? Porque eslavo para os europeus é sub-raça, né? Tipo que alguns preconceituosos aqui no Brasil têm em relação ao Nordeste, eles têm lá em relação a eslavos e outros povos que compõem a própria Europa. Imagina os que estão fora. Eu me lembro que no livro As Palavras de Saramago, que compilou uma série de entrevistas que o escritor português fez, ele diz uma coisa assim que é interessante, que os cidadãos, de fato, eles não têm, vamos dizer assim, a possibilidade de intervir e mudar o mundo. Esse é o mundo de hoje. Através desse Estado Democrático de Direito, não muda nada. Mas não muda nada mesmo. E quem defende o contrário ou é muito inocente ou é muito imoral, entendeu? Ele fala uma coisa, Saramago, que é muito interessante. Ele fala o seguinte, que atualmente, né, nós cidadãos, nós somos impotentes ante instituições ditas democráticas, das quais nós não podemos nem chegar perto. E a fala dele é precisa, é corretíssima, né? Você imagina o que é um banco central, você imagina o que é um banco mundial, você imagina o que é um FMI, você imagina o que é os burocratas de Bruxelas, para referir lá aos membros administrativos lá da União Europeia.
Quer dizer, a população, ante essas ditas instituições, ela não tem, vamos dizer, interferência nenhuma. Elas são completamente dominadas pelo capital, completamente, mas não sobra espaço para nada, nada. Então você dizer que vive um Estado democrático e de direito, ô cara pálido, para quem? Você está falando do quê? Então assim, eu destaco novamente, porque a fala do Habermas é uma fala muito eurocêntrica, né? Isso, reitera, é um problema que acompanha a teoria crítica, acompanha a escola de Frankfurt, e os últimos, vamos dizer assim, acontecimentos, eles me levam a ter uma análise sobre o Habermas que, de fato, assim, eu sempre soube que era um autor parasitário, sempre soube que era um autor covarde, eu sempre soube que era um autor que ia lá para aquela teoria do agir comunicativo e tal. Ele sempre se evade de questões polêmicas, se evade de questões de classe, se evade de questões que efetivamente possam mudar o rumo das coisas. Ele vai escrever centenas e centenas de páginas que saem sempre do nada para chegar no lugar nenhum. Como acontece com esse livro aqui? Ah, não, as pessoas que são religiosas têm que respeitar o secularismo, as pessoas que são seculares devem respeitar a religião. Pois é, né? Quem vai dizer o contrário? Entendeu? Então é sempre assim, mas eventualmente com mais empolação ou menos, mas sempre sai do nada para chegar a lugar nenhum. Isso, claro, revolvendo todo aquele chorume que a escola de Frankfurt nunca quis debater, né? Eu tratei aqui da escola de Frankfurt no livro Aspectos do Novo Radicalismo de Direita do Theodor Adorno. Se não couber aqui nos cards, estará aqui no box de informações. Mas o fato é que a escola de Frankfurt sempre, vamos dizer assim, fugiu das questões de poder, né? A primeira geração de marxistas foi aquelas que fundamentaram a teoria, né? Marx, Engels, Lenin, e depois houve uma série de outros marxistas, como Gramsci, como Rosa Luxemburgo, etc., que ainda tinham a perspectiva de poder, de tomada do poder, de exercício do poder, e a geração da escola de Frankfurt, ela é mais, vamos dizer assim, uma análise da crítica da cultura ocidental dos países ricos. Sempre, claro, focar os países ricos. Os países pobres estão, sabe, ignorando mesmo, cagando mesmo. O termo é esse. E, na medida em que as gerações vão passando, os anos vão passando, né, eles vão se encaminhando cada vez mais para a direita, vão abandonando a herança marxista que tinham e vão se tornar pessoas que vão defender assim, algo que chega à beira do inominável. E quem faz isso de maneira clara, de maneira, vamos dizer assim, emblemática, é o próprio Habermas. E eu digo isso porque, nesse exato momento que eu gravo esse vídeo, está acontecendo o massacre, o genocídio que Israel está promovendo contra a Palestina. É preciso deixar claro, né, que o Hamas, que é um grupo terrorista que adota a luta armada, tem um ideal completamente difuso, imagina a precedência dos árabes e islâmicos, né, e gostaria de eliminar Israel, e como Israel também gostaria de eliminar os árabes que ali estão, uma situação extremamente problemática. Eu não tenho absolutamente nenhum tipo de solidariedade com um tipo de grupo que tem esse tipo de prática de ataque a civis, e particularmente, assim, isso já aconteceu, aliás, na história política recente, né, quando um grupo muçulmano radical que queria se antagonizar uma ditadura na época, que era no caso, eu trato aqui da Revolução Iraniana, do Ayatollah Khomeini, e os partidos comunistas ao longo do mundo, eles habitualmente apoiaram as revoluções nacionalistas, mesmo quando promovidas por suas burguesias. Houve, eventualmente, casos excêntricos, né? Na China não foi assim, na Iugoslávia não foi assim, mas eles queriam, o próprio Partido Comunista queria empreender e conseguiram, nesses casos, a Revolução Nacionalista, mas em vários outros casos ao longo do mundo, na África, basicamente na África inteira, os partidos comunistas apoiaram as suas burguesias nacionais em busca de sua revolução ou na derrubada de ditadores. E no caso do Irã, aconteceu isso. O Partido Comunista deu relativo apoio a Ayatollah Khomeini. Quando ele chegou, assim que chegou ao poder, já decepou mesmo, matou todos os comunistas que pôde, de cara, mas de cara mesmo. A gente sabe o que um grupo terrorista como o Hamas faria se tivesse o poder. Dicas de passagem, né? Um dos piores ataques que o Hamas promoveu agora, ele atacaram um dos últimos kibbutz israelenses que não haviam sido privatizados nos anos 90. Aqueles que seguiam ainda, propriamente, os ideais socialistas da sua criação, né? O Estado de Israel tem um nascimento muito vinculado à esquerda, né? E depois foi caminhando para a direita e hoje é governado por um genocida de extrema direita que é o Benjamin Netanyahu. Então, assim, feita vamos dizer, essa análise, né? O Hamas fez esse ataque terrorista, matou cerca de 1.200 pessoas e Israel reagiu promovendo um verdadeiro genocídio, não há outro nome para dizer, né? Enquanto eu gravo esse vídeo, mais de 12 mil crianças foram assassinadas pelo exército israelense. Isso é um crime inominável, inominável. Enquanto eu gravo esse vídeo, mais de 100 jornalistas foram assassinados pelo governo de Israel. Não tem histórico disso depois da Segunda Guerra Mundial. Enquanto eu gravo esse vídeo, mais de 100 funcionários da ONU foram assassinados pelo governo israelense desde a criação da ONU. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu.
E aí, eu posso falar vários dados. Quando o ataque de Israel começou, o que eles fizeram? Eles começaram o ataque pelo norte, disseram para a população civil de Gaza, da faixa de Gaza: ó, vão para o sul porque o norte vai ser bombardeado. Isso forçou uma evasão de pessoas. De cerca de 2 milhões de cidadãos migraram forçosamente para lugares mais precários que se possa imaginar, sem ter condições, porque saiu da sua casa, né? Porque a sua casa seria bombardeada, ser obrigado a sair. Os exércitos israelenses mandou que saíssem, então eles saíram do norte para o sul de Gaza. O que o exército israelense faz agora? Bombardeia o sul de Gaza, onde ele mandou os cidadãos palestinos irem. Assim, é crime atrás de crime. Até comida o exército israelense bloqueia, porque de ajuda humanitária internacional para os refugiados palestinos. Assim, são tantos crimes. Você tem cirurgia sendo feita sem anestesia, população sem água, população sem teto, população sem acesso à eletricidade. Ou seja, aquilo que é o inominável. A gente está vendo um colonialismo na nossa face. Aquilo que a gente pode estudar na história, o que foi a dizimação dos povos originários que viviam aqui nas Américas, aquilo que fizeram com o povo africano, sua subtração daquele continente para trabalhar aqui como escravo. Ou seja, aquilo que é o de mais horrível no colonialismo, porque ultimamente a gente falava mais de uma versão econômica. Tem análise aqui no canal sobre o livro Dialética da Dependência, outro tipo de análise, claro, reitero que a escola de Frankfurt e Habermas foge disso como o diabo foge da cruz, claro, mas o que a gente está vendo aqui agora é a reiteração do aspecto colonialista, a sua formatação clássica, a sua formatação mais brutal, mais genocidária. E aí o senhor Habermas, junto com outros canalhas, escreve um texto chamado Princípios de Solidariedade, uma afirmação, onde eles vão fazer, em resumo, uma defesa de que Israel possa hoje promover um genocídio. Por quê? Porque como os judeus sofreram um genocídio lá na Alemanha, lá no país do Habermas, ele, vamos dizer assim, ele quer abonar o genocídio que acontece hoje em nome de pedir desculpas do genocídio do passado. Ele vai defender a ideia de que é o seguinte: o sofrimento que o povo palestino está sofrendo hoje não é similar ao que aconteceu lá com os judeus. De fato não é similar. Lá foi muito pior. A Segunda Guerra Mundial foi muito pior. Claro, não tem nem comparação, porque você está falando lá de um sofrimento de milhões de pessoas. Mas isso que aconteceu lá no Holocausto serve para abonar crimes de hoje? É isso? 12 mil crianças assassinadas pelo exército israelense, e o senhor Jürgen Habermas vai ficar passando pano? Vai ficar passando pano para tentar abonar aquilo que seus compatriotas fizeram outrora? Porque foram alemães que promoveram um genocídio terrível contra o povo, aliás, contra vários, alvos, contra comunistas, contra eslavos, contra homossexuais, contra ciganos, contra testemunhas de Jeová, contra pessoas deficientes físicas, etc. Ou seja, como foram alemães que fizeram isso, e aliás, por terem feito isso, acabaram justificando a criação do Estado de Israel poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial, gerando esse problema que decorre até os dias de hoje, porque o lema sionista era o lema de um povo sem pátria para uma pátria sem povo. Mas essa pátria tinha povo. Isso era uma mentira absurda, Na criação do Estado de Israel, mais de 600 mil palestinos são expulsos de cara, porque 2 mil anos antes havia judeus que viviam lá. Quem foram os elaboradores da teoria sionista? Pessoas que não viviam em Israel, não viviam sequer naquele continente, sequer no Oriente Médio viviam. E foram lá e expulsaram os árabes. Mas não foram os árabes que promoveram o Holocausto. Quem promoveu o Holocausto foram os alemães. E aí, por conta disso, o Habermas vai passar pano para o genocídio que ocorre nos dias de hoje. E aí a gente observa que mesmo os membros da teoria crítica, eles não fizeram uma análise efetiva, uma reflexão efetiva sobre aquilo que foi o nazifascismo. Por quê? Porque aquelas práticas, elas podem voltar em qualquer parte do mundo. Aquelas práticas podem, vamos dizer, ter recidivas em qualquer parte do mundo, promovido contra outros grupos quaisquer, que sejam alvos, e pode ser promovida, inclusive, por parte de judeus. Eles não estão isentos de promover massacres, eles não estão isentos de promover genocídio, porque houve um genocídio pior. Mas o senhor Jürgen Habermas vai passar pano, vai, em outros tempos, apoiar o genocídio que Israel promove hoje. É uma coisa assim, absolutamente inacreditável, entendeu? É de uma canalice, é de uma estultice. E nesse documento infame, Princípios da Solidariedade, uma afirmação, o Habermas e os seus coleguinhas, seus asseclas, eles cometem tantos erros, mas tantos erros que, vamos dizer assim, logo numa das frases iniciais desse texto, afirma o seguinte: que a situação atual foi criada pelo ataque inigualável do Hamas. Olha, meus amigos, há tantos erros nessa frase. Essa frase é tão infame, é tão suja, é tão sórdida, é tão mentirosa, que chega assim a ser constrangedor, entendeu? Porque, primeiro,
esse ataque não é inigualável pelo Hamas. O próprio Estado israelense já promoveu ataques muito piores ao longo de sua história, utilizando armas proibidas, bomba de fósforo branco, proibindo a entrada de alimentos, etc, etc, etc. A quantidade de crimes de guerra cometidos pelo Estado de Israel, vamos dizer assim, você consegue fazer um manual de crimes de guerra só com a atuação do Estado de Israel. É uma coisa assim absolutamente inominável, né? Então, e eles dizem que é um ataque inigualável. Não, não foi inigualável, né? Basta você contabilizar o número de mortos do ataque do Hamas, foram 1.200 mortos, só de crianças que o Israel matou enquanto eu gravo esse vídeo foi mais de 10 vezes mais, fora o número de crianças desaparecidas que estão até agora. Não tem nada de inigualável pelo Hamas. Mas também não é só isso. Essa situação não foi criada pelo ataque do Hamas. Ela foi criada, se você for olhar mais para trás, foi pela criação do Estado de Israel em cima de outro território, em cima de outro Estado. É aí que é o problema. Mas mesmo, vamos dizer assim, não, então vamos reconhecer aqui a ideia de 2 Estados independentes e tal. Eu tenho divergência com essa ideia, tá? Eu não acho que é uma ideia viável, porque aquilo que Israel já tomou do território que era palestino, ela não quer abrir mão. E aquilo que restou do território palestino é muito pouco. Na minha concepção, deveria haver um Estado só. E deveria ser completo e absolutamente proibido que tanto muçulmanos quanto judeus pudessem defender um Estado teocrático, um Estado que um cidadão tivesse, vamos dizer assim, uma sua autonomia, né? O Estado democrático de direitos valesse para ele porque ele tem determinada etnia, determinada religião, né? Que o nosso querido Habermas diz aqui que é inigualável. Inigualável é por quê? Porque o regime de apartheid que Israel faz, que só tem, vamos dizer assim, a pessoa que nasce lá só tem plenos direitos por ter determinado tipo de etnia, ele é igualável ao regime que outrora reinou na África do Sul, do apartheid. É por isso que ele quer dizer que o inigualável do Hamas, já que o de Israel é igualável, teve um caso assim, teve um caso estritamente semelhante poucos anos atrás. Será que é por isso? Mas vamos esquecer esses pormenores, vamos para aquela ideia, vamos dizer assim, que é mais razoável, assim, uma espécie de caminho do meio, né? Que é a defesa de 2 estados independentes e tal e tal. Muito bem, se for por esse tipo de critério normativo, a ONU, a Organização das Nações Unidas, que o próprio Habermas tanto defende, tal, com todos os seus critérios normativos, etc., ela desde 1967 declara que a ocupação israelense do território palestino é ilegal. Desde 1967. Como que esse infame vai escrever que o problema começou agora com o ataque do Hamas? O problema não começou agora. O problema tem mais de 5 décadas. E isso seguindo os critérios de normatividade que ele tanto prescreve. É preciso ter um mínimo de coerência, um mínimo de dignidade. E aí ele diz assim, né? Vamos dizer assim, não, é que é uma preocupação com o retorno do antissemitismo, né? Que isso poderia engendrar. Pelo amor de Deus. O fato de você ter algum tipo de preconceito é que é o problema. O preconceito contra judeus, preconceito contra muçulmanos, preconceito contra negros, preconceito contra homossexuais, preconceito contra obesos e qualquer ordem de preconceito. E ele se atém ao preconceito contra judeus. Por que ele não fala preconceito contra os árabes, que são hoje aqueles que mais sofrem preconceito dentro da Europa? Por que ele não fala? É um tipo só de preconceito que dói nele? Que negócio é esse? Ademais, ele ignora que vamos dizer assim, um determinado grupo social que é alvo de preconceito, ele também pode ser preconceituoso. Ele não está isento disso. Então, por exemplo, uma mulher pode ter preconceito contra um homossexual pode ter preconceito contra um obeso pode ter preconceito contra um negro. As coisas são muito mais fluidas, vamos dizer assim. Entendeu? Então, a preocupação central deve ser contra o preconceito, contra quem for, inclusive contra judeus, é claro. Mas ele tem uma preocupação específica. Percebe como é limitado, como é uma coisa que não tem caráter universalista, que ele tanto supostamente defende sua obra, mas quando a gente vai para o mundo real, aí não vale não. Ele tem os grupos preferidos dele, tem os grupos específicos que ele está disposto a defender. E assim, a África do Sul elaborou um documento com 84 páginas, pegando uma série de provas, de fatos e dados, descrevendo detalhadamente aquilo que está acontecendo, pegando uma série de declarações de pessoas que ocupam postos de comando e alto posto de comando do governo israelense, comprovando detalhadamente o genocídio que está ocorrendo hoje em Gaza. Enquanto eu gravo esse vídeo, aconteceu esse documento, a apresentação da África do Sul foi algumas semanas atrás. Ele já está desatualizado, porque os números se agravaram de todas as ordens e as declarações de diversas autoridades israelenses só fizeram reforçar o documento da África do Sul. Mas sabe o que parece aqui? É que para o Habermas e para algumas pessoas existe uma espécie de genocídio menos pior. Ah, não, o genocídio
que aconteceu no Holocausto, ele foi pior do que está acontecendo agora. É claro, mas você percebe que isso não é moralmente aceitável? Dizer, esse genocídio aqui, quantitativamente, ele foi pior. Então, esse aqui é menos genocídio, é um genocídio menos pior. Que negócio é esse, cara, Palha? Que negócio é esse? Isso é inaceitável, pô. Interessante, eu li uma vez um livro dizendo sobre um debate tangencial, assim, um assunto do número de mortes de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Eu não me lembro se foi A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, não tenho certeza. Mas ele tratava o assunto de maneira muito interessante. Ele dizia o seguinte, que quando se chegou àquele número de 6 milhões de mortes, que é muito reproduzido até os dias de hoje, depois avaliou-se que não era bem 6 milhões, talvez tenha sido 4 milhões e meio, eu já vi também números de 5 milhões, mas não é, porque a ideia de que fosse, vamos dizer assim, aumentar a dor do povo judeu, espantar mais com o número, não é isso, é porque de fato era um momento catastrófico, né? Você teve uma calamidade tão grande, foi tanta gente morta, que é difícil até contabilizar, né? A União Soviética, por exemplo, você vai avaliar os números de mortes lá, eles variam entre 20 e 30 milhões de mortes. E por quê? Porque não se sabe que o tamanho foi um massacre, entendeu? Então eu já li 20, já li 22, já li 25, já li 27, já li 30 milhões de soviéticos, e a gente, na verdade, efetivamente não vai saber, acho que nunca, né? Vai ser sempre uma aproximação, tamanha a brutalidade que ocorreu, perpetrada por nazifascistas. Muito bem, mas reflita comigo. Você consegue compreender que, vamos dizer assim, se mataram 20 ou 30 milhões de soviéticos, se mataram 4 milhões e meio ou 6 milhões de judeus, você percebe que há uma questão quantitativa, mas não qualitativa, no aspecto que quer dizer o seguinte, moralmente, o erro é o mesmo, porque nos dois casos, aquilo que os nazifascistas queriam era o massacre, era o extermínio completo, ora de uma etnia judaica, ora de um povo comunista. Ou seja, moralmente, o erro é o mesmo, ali você está debatendo agora a eficácia da máquina de guerra nazifascista. É esse o ponto. Porque moralmente é exatamente o mesmo equívoco. E aí agora eu puxo para esse elemento histórico agora. O fato de estarem matando menos proporcionalmente do que ocorreu lá na Segunda Guerra Mundial. Mas você percebe que o erro é o mesmo? Que a tentativa de massacre de um povo, a tentativa de extermínio de um povo, percebe que o erro é o mesmo? Mesmo que com gradações distintas, eu reconheço as gradações, é claro que há gradações, mas você percebe que moralmente o erro é o mesmo? É preciso deixar claro, não existe moralmente genocídio menos pior. Eu me lembro de uma frase do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, um sujeito lá diz, né, ou você morre herói, ou você vive o suficiente para se tornar um vilão. É exatamente isso que o Jürgen Habermas é. A pena, né, ter vivido uma vida tão longeva para se prestar a esse tipo de papel canhestro, esse tipo de papel ridículo, esse papel de apoiador de genocídio, só porque é um genocídio menor em termos quantitativos do que foi o promovido pelos compatriotas dele. É inacreditável. E assim, eu gostaria de dizer e destacar isso. Essa fala, nesse documento absurdo, abjeto que o senhor Jürgen Habermas fez, ele não é incoerente com a teoria crítica, não é incoerente com a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt culmina nisso. Eles foram endireitando, foram indo cada vez mais para a direita, até chegar nessa espécie de epitáfio da Escola de Frankfurt, que foi esse documento assinado pelo Jürgen Habermas. Mas não é incoerente. Se você analisar a trajetória toda daquilo que eles vieram fazendo, os aspectos que eu já destaquei aqui bastante complicados, de não avaliar nunca problemas de colonialismo, de fugir dos aspectos do poder, de fugir da herança marxista, de sempre para temas mais fáceis, isso vai culminar nesse apoio a um genocídio. Entendeu? A passação de pano para Nietzsche, mas é muito problema, não é pouco problema não que tem a Escola de Frankfurt. E aí o seu epitáfio se dá com esse documento assinado pelo senhor Jürgen Habermas. E assim, né, a Escola de Frankfurt, a teoria crítica, aliás, quem quiser uma análise crítica, uma análise teórica válida, né, eu vou recomendar que leia Lukács, né, George Lukács. Ali você vai encontrar de fato uma análise crítica, porque esses membros, meus amigos, é o fim de uma tragédia, né? Você pode pegar aqui e ali, tem algumas ideias boas, o Adorno aqui e ali, tudo bem, eventualmente você pode aproveitar alguma coisa, mas tudo o que veio da escola crítica redundou nesse documento de apoio a genocídio, que é isso que o Jürgen Habermas é, um apoiador de genocídio, desde que não seja contra o povo que os alemães massacraram outrora. Se for outro povo, não tem problema não. Hoje nós podemos resumir assim que a Escola de Frankfurt, né, a teoria crítica, já é um cadáver há muito tempo. Há muito tempo. É preciso ter uma análise muito embaçada, né? Uma análise muito cega para você não observar que daquilo ali já não saía nada há muito tempo. É agir comunicativo, olha, meus amigos, é uma piada, né? É preciso ser muito ingênuo para ficar caindo nesse tipo de lorota, esses artigos saindo nada para chegar a lugar nenhum, que se evadem de questões de classe o tempo todo, que se evadem. Eu lembro uma vez eu estava lendo um artigo no meio do mestrado, né, numa das aulas lá, aí quando chegou lá no final um artigo do Habermas, né? E aí lá no final, era até uma parte de um livro, na verdade.
E aí, no final do livro, diz assim, não, esse livro pode ser escrito por conta de uma bolsa recebida pela fundação da Volkswagen. Então, a fundação Volkswagen estipendiou o salário do Habermas para que ele pudesse escrever um livro. Aí eu pergunto a você acha que um sujeito que recebe dinheiro de bolsa de uma corporação vai poder adotar um discurso anticorporações? Vamos fazer uma reflexão aqui. Você já deve ter visto aqui nos mais variados canais que fazem propaganda para um tipo de camisa aí, muito, muito comum, né, hoje aqui. Vocês acham que essa pessoa que faz essa propaganda, quando ela recebe dinheiro para falar dessa camisa, vai falar bem ou mal? Você já viu alguém falar mal dela? Não, né? Porque recebeu dinheiro. Você acha que alguém como Habermas, que recebe dinheiro de corporação diretamente para fazer algum tipo de estudo, nesse estudo vai se aproveitar para fazer uma análise anticapitalista? Ele está livre para isso? Até uma piada, né? Alguém poderia contrapor, veja bem, não foi só o Habermas que incorreu em erro, você tem vários autores pós-coloniais, decoloniais, tem essa latrina, né? Aqui no Brasil tem muito, né? Que vão rememorar, que vão massacrar quando alguém utiliza uma palavra talvez infeliz ou denegrir, alguma palavra que tem que sair do léxico mesmo, né? Tem que ser retirada mesmo. Mas essas pessoas que olham com uma espécie de canhão para esse tipo de erro, nesse momento, como recebem bolsas da Fundação Open Society, como recebem da Fundação Ford e tal, nesse momento eles se calam. Né? Então, quando está ocorrendo um massacre colonial, como o próprio povo negro sofreu outrora, nesse momento eles se calam, porque senão vai perder o tipo de bolsa. Então, não é só o Habermas, não. Mas ele é um dos casos piores, né? Um dos casos mais emblemáticos por causa do tipo de documento que assinou defendendo o genocídio na Palestina. Então, assim, a teoria crítica, a escola de Frankfurt, ela é um cadáver há muito tempo. Um cadáver há muito tempo. Mas com esse documento aqui assinado pelo Habermas, esse cadáver começou a feder. Entendeu? E ele não deve ser feito outra coisa. Depois desse epitáfio que ele assinou aqui, a teoria crítica, a escola de Frankfurt, ela devem ser direcionadas à latrina da história. No fim das contas, a teoria crítica, a escola de Frankfurt, elas fizeram mal à esquerda. Esse é um fato. Abandonaram as questões de poder, abandonaram o próprio exercício imaginativo, aquilo que os países soviéticos deveriam fazer, abandonaram por completo as tratativas mais importantes, as questões de classe, as questões de raça, as questões coloniais, e foram para caminhos cada vez mais à direita, caminhos cada vez mais evasivos, e se combinam nesse escrito de Habermas defendendo o genocídio. Então, assim, para resumir, eu não tinha grande apreço pelo Habermas, mas na verdade eu achava um autor inútil e inócuo, né? Mas hoje eu já acho ele um apoiador de genocídio, um sujeito já lesivo, né? Um sujeito mórbido, um sujeito que não tem absolutamente de maneira nenhuma meu respeito, muito ao contrário. Né? E você conhece a obra Fé e Saber do Jürgen Habermas? Conhece de maneira mais ampla a obra desse autor alemão? Concordou, discordou do que eu disse aqui? Vai ter vontade aqui embaixo. É isso, forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!